Eu acredito que aqueles que nasceram depois dos anos 2000 estão correndo um sério risco de viver na miséria. Eu tenho certeza que você já ouviu por aí alguma dessas promessas de faça 10 mil reais com o seu celular, ou faça 6 em 7, ou sei lá, sai do zero e vai para 1 milhão de reais em 3 meses. Cara, a quantidade de jovens que cai nessa falácia não tá descrita. Eu vi recentemente uma matéria falando que eu acho que 30% ou 40% dos jovens, eu vou deixar aqui na descrição essa matéria, eles estão parando de estudar, velho. Eles estão realmente largando a faculdade pra apostar em bet, mano, sabe? Pra jogar no tigrinho. Você tem noção disso? Sem contar o surto, que eu não sei quando começou, mas de alguma forma é um surto de mulheres, meninas vendendo conteúdo adulto no Instagram, velho. Tudo isso por causa dessas promessas de enriquecimento rápido. Cara, e deixa eu falar uma coisa pra você, de verdade, é uma mentira. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso aqui. Pode ser que eu me arrependa até do que eu vou te dizer, mas eu nunca pensei que eu ia dar razão pro Lula. Tem uma frase do Lula que eu vou pôr exatamente agora. Quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. E as fantasias estão agora tentando mais uma vez. E ele deixa claro, velho. Quanto mais pobre é o povo, mais fácil é dele acreditar em mentiras. Nessa frase aqui eu tenho que dar razão pro Lula. De verdade. Agora, a questão é que o nosso povo, o povo brasileiro, ele não é somente pobre na questão monetária, mas também na questão de cultura, de educação e de afeto. Então, se você é jovem e tá assistindo esse vídeo, eu preciso que você entenda uma coisa, velho. Não acredita nisso. Uma mísera parcela de pessoas ficou rico dessa forma. Cara, você quer, assim, realmente mudar de vida? Você tem que estudar. Tem um jogador famoso de basquete, que eu me esqueci o nome dele agora, mas ele foi muito criticado recentemente porque depois de ter ganhado milhões de reais de dólares jogando basquete, ele voltou para a faculdade. Porque a mãe dele pediu que ele voltasse a terminar, sabe, a faculdade. E ele havia prometido para a mãe dele que ele ia voltar. E a mãe dele cobrou ele voltou, se formou. Mas, depois que ele se forma, ele começa a ver que nas reuniões de negócios, aquelas pessoas que iam fazer uma proposta para ele de participação ou de algum evento, porque ele já estava para se aposentar do basquete, eles não falavam com ele diretamente, mas falavam com o assessor dele. E ele disse na entrevista que ele começa a se sentir mal, então ele volta para a faculdade e faz um mestrado. Aí depois que ele faz um mestrado, a mãe dele de novo vira e fala para ele: a gente não tem nenhum doutor na nossa família. E aí ele pega e volta e faz um PhD. Então assim, ele gastou no mínimo, aí depois de já milionário, rico, ele volta pra faculdade, volta pra estudar mais de 10 anos. Você acredita nisso? Só o doutorado é 5 anos, 4 anos. Então, entenda uma coisa, o maior regulador social, quando o assunto é desigualdade social, é a educação, cara. E é por isso que o Estado, ele não fornece uma educação de qualidade. Porque senão as pessoas, elas teriam uma maior capacidade de administrar o recurso financeiro delas, então elas não fariam empréstimos, elas não gastariam mais do que ganha, e por aí vai aí toda essa parte econômica. Tem outra questão, a política. Eles não iam, se a sociedade ela recebe uma educação de qualidade, eles nunca iam votar nos governantes que votam. E eu não estou falando aqui somente de Lula e Bolsonaro, não estou falando somente deles. Pega os deputados. Os deputados são eleitos com narrativas e 0 propostas. Isso daí mostra a fragilidade do nosso povo. Então, se você está aí na faixa etária de 16, 20, 25 anos, eu preciso que você entenda isso, que a única maneira segura de você prosperar é o estudo, cara. Cara, isso daí foi o divisor de águas da minha vida. Eu juro pra você, cara. Se você abrir meu LinkedIn lá, você vai ver que eu sou engenheiro. Eu não ganho mal. Mas pra estudar, cara, minha família não tinha grana. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um FIES. Eu pago até hoje a faculdade. Mas ela me possibilitou comprar um apartamento, comprar um bom carro, sustentar
a minha casa com a minha esposa, ajudar os meus familiares, fora as outras coisas, né, que a gente investe nos missionários que a gente apoia, que levam a palavra de Deus, e fora outros projetos que a gente apoia, a minha casa, né? Não quero despertar ganância em você, eu quero abrir o teu entendimento, para que você não caia nessas mentiras, nessas falácias, sabe? Jogo do tigrinho, apostas, tudo isso daí, cara. É mentira, velho. Você nunca vai ganhar dinheiro com isso. Você pode até ganhar uma pequena parcela, mas, cara, olha, na média, as pessoas, elas ficam pobres com isso. Elas desenvolvem vícios, hábitos ruins que são destrutivos para ela e para a família delas. Cara, olha aí, que nem eu disse, o surto de meninas que vendem conteúdo adulto na internet. Cara, elas vendem a dignidade delas. Elas podem não entender agora, mas depois que passar esse hype, daqui a alguns anos, a gente vai começar a ver as consequências disso, cara. A questão da exposição feminina e masculina, cara, é totalmente desigual. A sociedade não trata com igualdade um homem que se relaciona com várias mulheres do que uma mulher que se relaciona com vários homens. E é uma questão social, cara. Não é uma questão de narrativa, de nada. Cara, se você aí tem essa idade que eu falei, 16, 20, 25 anos, por que essa idade? Porque geralmente é a idade onde a gente está tomando as decisões mais importantes das nossas vidas. E eu preciso que você entenda isso, cara. O estudo é a única garantia que você tem. Então, se você está terminando aí a escola, cara, se concentre em fazer um curso técnico ou uma faculdade. Se concentra em aprender outro idioma, inglês, alemão. Na época que eu fiz faculdade, eu fiz engenharia. É um curso difícil. Se eu tivesse o ChatGPT para me ensinar a fazer cálculo, velho, pelo amor de Deus, tá louco, sabe? Com o ChatGPT você pode aprender inglês falando com ele. Fora os outros recursos que a gente tem disponível. Enfim, são uma infinidade. É só você se preparar e entender que o estudo é o único regulador social saudável. Beleza? Cara, se você gostou desse vídeo aqui, não deixa de se inscrever no meu canal, de compartilhar aí a sua visão, a sua ótica. Mas guarda isso daí no teu coração, beleza? Tamo junto e é só o começo.